Boa noite. Boa noite, gente. Muito obrigada pela presença de todo mundo. Pra gente, pelo menos pra mim, é muito emocionante, importante ter vocês aqui. Esse ateliê aberto é um pouquinho do que a gente vivenciou nos últimos 2 meses. Foi a 2ª edição do Poéticas do Encontro, que é uma residência artística proposta pelo Mútua, que é uma iniciativa minha e de Catarina, e com parceiros muito importantes como Renata, que participou da fundação, da ideia do projeto. A gente se reuniu, né, nesses últimos 2 meses, todas as semanas, a gente tinha encontros semanais, ou eram presenciais ou eram online, e a gente discutiu sobre muitos assuntos, conversou a respeito das criações, né, trouxe as ideias. Tivemos um período de imersão de 5 dias, que a gente foi para um sítio e ficou lá dormindo junta, comendo junta, conversando muito e também criando, né, assim, nesses processos, desenvolvendo os trabalhos, conversando sobre as pesquisas. Hoje, então, é mais do que uma exposição, é um encontro mesmo, né, entre a gente, entre pessoas próximas, para mostrar um pouquinho do que a gente vivenciou e exercitar também essa parte de falar sobre o trabalho, mostrar os trabalhos. E no dia 14 a gente vai lançar uma publicação que vai reunir esse material também, com alguns textos, algumas falas de cada uma sobre o processo, também os trabalhos, e a exposição digital também, onde vai ter esse conteúdo. E eu acho que é isso, né? Esse projeto é financiado por recurso do Fundo Municipal de Incentivo à Cultura. É a maneira que a gente consegue desenvolver trabalhos como esse, assim, né? Sem investimentos a gente não conseguiria, né, desenvolver, chegar a fazer essas histórias e criar em cima delas. Eu acho que é isso. A Júlia foi... vou apresentar. Cada um vai se apresentar também, né? A Júlia foi orientadora nesse processo. Eu acho que cada uma vai falar um pouquinho sobre o trabalho agora, né? Sobre o pesquisa. Fala mais contextualizar mesmo. Tipo, a Lina e o Fundo dos Artistas Anfitriãs, né? Estava colocando a proposta. A Renata foi uma artista convidada. Foi um convite nesse contexto especial, porque o Mútua nasce do coletivo Nayá, que era um coletivo composto por nós 3. E a gente achou que fazia muito sentido ter a participação dela, uma vez que a coisa surgiu, né? Nesse momento. A gente abriu uma convocatória, então a Sara, a Ziza e a Antônia são artistas que foram selecionadas na convocatória e participaram também como artistas residentes. E a Júlia foi o convite para ela acompanhar os processos, fazer uma orientação do trabalho, e ela ficou muito nesse lugar de escuta, né, das nossas questões, das nossas proposições. Então a gente começa, inclusive, por ela. Essa posição, a gente até conversou sobre isso essa semana no grupo, porque essa posição de artista orientadora eu fico muito, assim, me sentindo importante com essa escolha, até pela confiança que ela traz, né? Mas eu senti que mesmo nos momentos que vocês estiveram um pouco desorientados, não tem muito, em alguns momentos de desorientação, não tem nem como orientar alguns momentos de desorientação, porque eles são tão participativos no processo, que eu não sinto que eu orientei exatamente, eu mais testemunhei, escutei, estive diante de vocês e consegui escrever até um certo poema de alguns parágrafos, que é o que eu trouxe para ler hoje, assim, porque até isso de escrever sobre, né, e também essa ideia mesmo de orientar, né, eu sinto que a gente acaba sendo um pouco uma testemunha, assim, alguém que reverbera, né, que esse lugar da escuta, ele é um lugar da reverberação. Então eu sinto que eu fiquei mais nesse lugar de ser uma outra pessoa no grupo,
que eu não estava como residente, mas que ao mesmo tempo eu estava com vocês, né? Então acho que até é uma espécie de função. E, bom, eu vou ler porque eu não preparei uma fala despreparada, que poderia ser improvisada, mas eu resolvi escrever porque eu gosto de escrever, achei que era uma boa oportunidade. E aí eu fiz uma cópia para cada uma de vocês, se vocês quiserem. Não consegui agora não, mas já deixo com vocês a cópia. Eu quis trazer, porque é dedicado a vocês, então achei digno que eu tivesse uma cópia. Vamos lá. Pus essa letra apertadinha para caber em 2 páginas, que eu achei bonito caber em 2 páginas. Meio pequenininho. Eu chamei de costura mútua, que foi um nome que a gente acabou gerando, né? Sobre o texto que eu faria. Era costura. Mas aí mútua, porque a palavra-chave é essa. Vamos lá. Mútua é o nome de um laboratório expressivo de troca, reciprocidade e partilha. Fui convidada como artista orientadora para acompanhar um grupo de 6 artistas residentes por um período intensivo de 3 meses. Pelo sim ao convite, conheci uma mutualidade de pequenos gestos. Um processo sendo feito por mulheres, entre mulheres, na largura dos dias. Os feitos foram sendo através dos encontros presenciais, das redes abertas, dos mergulhos solitários, das vivências coletivas, dos estranhamentos, dos entranhamentos, dos fracassos, das afinidades, dos apoios, das edições, das publicações, como a mostra de processo que nos convida hoje ao inaugural da partilha, ao recíproco da troca. Mútua é a qualidade do que se dá e se recebe em reciprocidade, como a relação entre a linha de costura e o rasgo. O vai e vem é uma espécie de reciprocidade das margens vinculadas pelo fio a deslizar no zigue-zague de um ponto ao outro. A agulha leva o fio, atravessa os tecidos, faz a laçada do nó, atado à carne da trama. Detido de seu livre curso, o fio retorna, torna-se tensão em movimento. É esse o teor do gesto. O fluxo se alinha e se ancora no rastro da costura. Toda a condução da fibra é a crina afiada, a selvageria a passar pela fenda do metal pontiagudo. A condição de coser dá ao fio sua participação na trama, ajunta a fissura, sutura as partes, repara o rasgo. O gesto restante faz do resto gestante uma condição de superfície. Cesidura, cicatriz. Mútua é a placenta, superfície de troca e filtro protetor. Fusão das membranas fetais na mucosa uterina. Ela é entremeio, vínculo nutritivo com o começo de uma vida ainda embrionária. Estrutura vascular gerada na gravidez, órgão transitório nascido para cada gestação. Pode ser considerado, nesse sentido, um duplo matricial do feto, mas um duplo sem semelhança, coincidindo com o feto na duração do espaço-tempo uterino, gestacional, até o ato indisato do parto. Mútua é a cena do parto conjugada no simultâneo partir e parir. Da raiz etimológica de parto deriva uma linhagem de outras palavras no sentido da divisão, nas ações de dar e fornecer, implicando a reciprocidade das partes. Pertencer, tornar-se parte, participar, tomar parte, partilhar, dar parte. A convergência entre as partes pertencidas, participadas e partilhadas encontra na experiência do parto a marca de sua abertura, seu término e termo, seu potencial criador de começos, vínculos, alianças, cuidados. Mútua
É a visão entre as partes no instante inaugural da partida. Com o desprendimento do corpo parido, nasce a necessidade vital de novas alianças, relações, conjunções, composições. No termo arcaico, partum, etimologia latina de parto, está expressa a amplitude generosa do termo, conjugando mutuamente os processos de parir, dar à luz, trazer ao mundo, gerar, produzir, criar, inventar, doar, ofertar, passar adiante, distribuir. Mútua é uma mulher. Como caminho de pesquisa, uma mulher se conjuga no plural. Mulheres são ancestralidades abertas pelo ninho de filiações, em tramas de linho, em ritos de cura, em gestos de reparo, em casulos, em memórias fabuladoras. No coletivo de mulheres, cada mulher encontra o fio impessoal do esquecimento. Mutuamente, ela se lembra. É preciso dar encanto ao desencontro, pedir ao oco do vazio, pedir ao oco do vaso o vazio, deitar o corpo, a nudez crua, erguer o sono como um lençol ao vento, sonhar a primeira letra, faísca da palavra, avó do mundo, anciã em seu tacho de cobre. Ela se cobre para não sentir frio. O arrepio é a sua pele. Mútua é a riqueza em mãos desprovidas. Elas trocam tesouros numa orquestra de restos e nada pedem que não possam dar. A poeira enovelada em fio, o fio provedor da trama, a trama a cobrir a pele aberta em nudez recém-nascida. A ferramenta frágil tece, ponto a ponto, uma ameaça de ruptura, uma inoperância na operação. Mútua é a matéria entre os dedos, fibra e barro, a encarnar lentamente o começo pelo meio. O poema, ao silêncio, é anterior ao nome. A contemplação noturna gesta a face clara da manhã. A matéria repousa em sua própria cura. Envoltórios, espirais, ninhos, novelos, a linguagem geracional está sempre com as mãos postas, ofertada em concha. Mútua é a distância deitada entre o céu e a terra. Na anterioridade póstuma do horizonte criador, um veio d'água entre as pedras dissolve o ar. Na anterioridade póstuma do horizonte criador, um veio d'água entre as pedras dissolve o azul em ouro negro. Os olhos abertos e fechados enxergam, os búzios espelham a visão do infinito. Espalham as raízes ao centro magmático da terra para impelir os ramos em direção ao sol. Mútua é a mulher nas mulheres, a vitalidade geradora a se abrir em flor, em fruto, em semente. Somos a reinvenção do ovo, somos a meditação do cuidado, somos o inacabamento da continuidade, somos a vazão do vaso, somos o palíndromo desse mergulho. Para Antônia, Aziza, Lina, Maruaia, Renata. É esse, gente, o texto que eu fiz para vocês e não sei se vocês se encontraram nele, mas eu fui costurando um pouco de vocês nele. Sem dedicar muito, mas foi um exercício assim de me lembrar, de reler, de voltar à atmosfera, principalmente que eu vi naquelas horas que passamos juntas na residência, mas também nos encontros. Agradeço a oportunidade de ter acompanhado vocês, conhecido os trabalhos, foi muito inspirador para mim. Eu? Legal.
Eu mantive a ordem alfabética, fiquei na dúvida de botar a Catarina Maruá e acabei botando Maruá. Né? Bom, eu fiz um textinho, eu vou ler, mas antes disso eu vou falar, eu não improvisei muito na fala dela. Essa pesquisa que eu desenvolvi na residência é uma pesquisa que eu tenho pensado ela por muitos anos, né? E antes de ser um material de pesquisa artística, digamos assim, ela é um pouco, é a minha história de vida, né? Eu cresci ouvindo histórias sobre o chamamento da pagelança, né? Eu sou do Pará, minha família é de lá, e então eu cresci muito envolvida nessa visualidade. Nossa Deus, engasgou. A gente está embalando isso. E aí eu cresci muito envolvida a essa visualidade, né, dessa experiência. Então, eu trago esses conceitos, né, se posso chamar de conceito, na verdade eu gosto de chamar de experiência. Eu trago essas experiências do chamamento, da ideia da mundiação, que é o título do trabalho, e da ideia da visagem, né? E eu vou aí tecendo um percurso de investigação para que os meus trabalhos eles sejam a própria experiência do chamamento para aquele que o fita, né? Então, ao olhar para um bordado, ao ouvir um poema, ao ver uma imagem fotográfica, né, que eu performo, eu busco criar, eu busco me conectar ou fazer com que essa pessoa que ao enxergar isso tenha a experiência do chamamento, né? E essa experiência ela se dá de uma forma que parte de um fio que a gente entende como uma certa desorientação do mundo, desse mundo racional, né? Desse mundo tecnicista, desse mundo burocrático, né? Que muitas das vezes que é o percurso, né? Que se pretende até de projetos de nação, né? E acho que isso é muito importante falar nesses termos assim também, porque a gente está vendo, por exemplo, essa semana uma luta muito grande, né, em torno de barrar projetos políticos, né, que destrói territórios, cosmovisões como ao qual o meu trabalho se ancora e nasce, e é filha e é linhagem, né, porque é uma cosmovisão indígena, do qual eu faço parte, né, do qual a minha linhagem faz parte, e que o processo colonial ele vai soterrando, vai destruindo. Então, eu não digo que o meu trabalho é uma obra de arte, porque as obras de arte elas têm uma outra história, em torno até de civilização mesmo, né? Tem uma outra história. Eu digo que o meu trabalho é uma experiência de chamamento. E a experiência de chamamento, ela sempre tem uma perspectiva de cura, né? De cura no sentido mesmo de envolver a visão das pessoas em uma escuridão tal que ela vai se encantar, né? Que a visão da pessoa se encanta, né? E se transforma em visagem. A visagem, nessa perspectiva, né, que eu trago como algo que se encanta, né? Como esse outro mundo no meio desse aqui. E é um mundo que ele é
existe em sua materialidade. E qual é a materialidade desse mundo da encantaria do qual eu trabalho? É o rio vivo, é a mata em pé, é o oceano não contaminado, né? Então, o meu trabalho ele vem nesse sentido, né? De trazer essas experiências, assim. E eu sempre me preocupo muito, especialmente com o bordado. O meu bordado, ele nasce porque ele nasce também na perspectiva de querer ser de instaurar na visão das pessoas que o olham a beleza. Ao olhar para um bordado, eu quero que essa pessoa seja tomada por um sentimento tão grande de beleza que isso vai... alguma coisa dentro dela vai se acender. Então, o Mundiaga, ele tem esse sentido, né? Ele tem essa direção. E aí eu escrevi, durante a residência, um poema, mas antes disso eu vou falar um pouco, eu vou ler um outro texto, né? Que eu trouxe como uma apresentação da pesquisa. Porque são 10 minutos só, né? Te fala. 12. Acabou já? Quanto Não. tempo tem? Falta um minuto. Era 12, não? Era 12. Aí eu 12 minutos. Mundiada. Calma, vai começar. Mundiada. E aí só uma coisa então, já que eu tenho tempo. Eu tenho duas pesquisas, né? Tem uma outra pesquisa minha que eu chamo de fissurada, que tem a ver com a minha trajetória de ter nascido com fissura lá do Palatino, né? E é muito interessante porque uma pesquisa minha traz essa visualidade da fissura, né? Daquilo que está quebrado. E essa pesquisa é o mundiado, né? É aquilo que é o outro lado da fissura, né? E no primeiro momento, inclusive quando eu me coloquei, né, como candidata à residência, eu trouxe essa perspectiva de que a fissurada, ela é essa pessoa do qual ela é costurada, né? Então eu fiz muitas cirurgias, minha boca foi costurada, meu céu da boca foi costurado. E aí eu pego essa imagem, né, esse gesto, e a partir dessa costura de mim eu faço do tecido como uma boca. Então eu dou também uma continuidade, né? Que é essa personagem que passa, e aí trago grande personagem no sentido mesmo para não, né, enfim, que sou eu, mas pode ser qualquer pessoa daqui, né? Que passa pela experiência da cirurgia e que se submete à violência, né, hospitalar, que é sempre uma violência, né? E pega esse gesto no intuito de construir e de costurar mundos, né? E quais são esses mundos que eu vou costurar? E aí entra a mundiada. Então, se por um lado tem essa pesquisa que ela é uma fissura, ela aceita a fissura como um rasgo que vai servir de tecido para que a mundiação, né, apareça. Mundiação é porque é o seguinte: na lua cheia, um dos fenômenos do chamamento, ele acontece que na lua cheia existe o processo do mundiar, né? Então, na lua cheia, aquele que passa pela experiência do chamamento se desorienta, porque se orienta pela força da lua. E todos os encantados, né, todas essas forças que a lua também orienta, né, e se orienta pela lua, se acordam, se despertam. E por isso o bordado ele é o bordado dessa experiência, o bordado do fundo do rio, onde se guarda a cabeça, em volta a essa casa, que é uma casa, e aí eu trago, né, que é uma oca, que é também uma colmeia,
né? Porque os poucos eu também faço essa... E que é guardado pelo pirarucu, que é o maior peixe, né, que se tem das águas doces dos nossos rios lá. Tá, aí eu vou ler o texto. Mundiada. Há no meu processo criativo a itinerância. Crio, sobretudo, porque sou capaz de me mover em diversas dimensões e temporalidades. É o movimento que ergue a criação, uma criação embebecida pelo dinamismo da vida, que nasce do mistério, do saber ser cósmico, cadência dos metais líquidos da terra, magma da memória, composição infinitesimal das estrelas. Crio porque sou criação e criatura, mundiada em itinerância pelo breu do silêncio, sussurro do que vive no fundo, um calar-se profundo de um mergulho, uma visagem que se enxerga nas frestas da visão, um sonho colhido das águas, a mudez capaz de ser reza, encantados dançando entre miçangas, versos e costuras por onde refaço meu mocambo e sincronizo as vozes da minha linhagem no timbre da minha garganta, na agulha que segura entre meus dedos. O outro poema que eu escrevi, né, essa é a apresentação da pesquisa. O outro poema é esse aqui. As pálpebras do mistério, tecidos que descanso sob minhas mãos, resmungam os silêncios para que a lua desperte o sonho que rasga da terra pupilas cobertas de lágrimas. Por dentro do meu olho passa um rio, musculatura do tempo, nervo de impulsos encantos, artérias desaguando o breu. Dentro da minha cabeça, um arquipélago de rezas. É isso, gente. Eu acabei de lançar um livro, né? E aí tem que fazer esse merchan. E aí, essa pesquisa, ela né, tem esse caminho todo, sabe que é muito tempo escrevendo sobre isso tudo. E o livro, ele também reúne a mundiação, a fissurada. Acho que é isso. E aí, se vocês quiserem, aí... Você completou exatamente o seu tempo. Olha, Você é tempo cósmico. Obrigada. Você é a segunda letra A. Então, para quem não me conhece, meu nome é Aziza. Essa também é minha primeira residência artística e vou falar um pouco sobre o trabalho que eu desenvolvi na residência. De início, eu tinha uma proposta que girava mais em torno da fotografia, sou multiartista, e ao longo do tempo foi se encaminhando mais para a pintura. Falando sobre o meu processo, eu acredito que, assim como o meu trabalho, mas o trabalho da maior parte, né, dos artistas negros da nossa geração, estão na construção de uma imaginação escura. Então, trazer uma imaginação propriamente escura para o campo das artes, para a nossa vida, eu acredito que é também uma estratégia de retomada. Então, dessa forma, a pintura que eu propus, né, o trabalho que eu propus, ele vem trazendo esse resgate, assim como todos os trabalhos que eu desenvolvo. O tema central é trabalhar o Ori, Ori não só enquanto orixá, mas também enquanto nosso destino, nessa retomada, que é de autonomia, da gente reconstruir o nosso destino, da gente fazer esse caminho de retomada. Então, não vou falar outro conceito, mas eu acho que
Outra coisa que permeia muito essa pesquisa é o age, que é o índigo. E acho que eu não trouxe um poema para falar sobre isso e tal, mas eu tenho frases, como eu falei muito assim na residência em alguns momentos. Algumas frases me vêm à cabeça em alguns processos e eu acho que elas vão tomando forma ao longo do tempo. E teve um dia que uma das coisas que eu pensei foi como seria incrível construir uma arte tão escura quanto o mar por detrás da luz da lua. Era um dia que eu estava olhando o mar em específico, né? E aí eu penso, quando eu penso em construir uma arte escura, remeter às coisas que escurecem nosso pensamento, que escurecem propriamente as cores, me remete ao índigo. O índigo, quanto mais vezes um tecido é mergulhado nele, mais escuro ele fica. Então, ele é uma das cores que precede o preto. Então, trazer o índigo hoje para cá vem nessa proposta de escurecer cada vez mais o nosso pensamento e a nossa proposta de entrega mesmo, porque a gente tem para a ancestralidade, nossa proposta de retomada. Então, uma outra frase que ficou no meio desse caminho foi de um poema da Conceição Evaristo, em que em uma das dinâmicas a gente selecionou alguns poemas, nem fui eu que selecionei, mas estava lá o poema. E aí tem um momento que a Conceição ela fala: escrever no escuro, no corpo da noite. E essa frase ela me afeta de diferentes formas. Primeiro que uma das minhas primeiras linguagens artísticas foi a fotografia, e fotografia é escrever com luz. E é muito doido pensar o quanto é subversivo a gente pensar em escrever com escuro. A gente que é artista preto, a gente escreve com escuro o tempo todo. É nessa contramão do clarear, a gente está escurecendo o nosso pensamento, escurecendo as nossas propostas aqui nesse mundo. Então, a partir daí, eu fui tentando escrever no escuro nessa obra também. Então, a gente tem duas representações. Se quiserem olhar para ela também, não. A gente tem duas representações, uma de pele mais clara, trazendo uma relação muito grande com a diáspora também, nesse processo que a gente vivenciou de clareamento. E para escurecer a pele, o índigo está presente. Então, para escurecer o marrom, foi misturando o azul, né, nesse processo. E assim como dá para ver na imagem, que a gente tem um toque na cabeça, essa entidade, ela tem essa relação que a gente vai trazer Ori e Leori, que é a cabeça e a casa de Ori, ou seja, a casa da cabeça. Na cultura iorubá, e Leori, essa casa de Ori, ela é toda coberta com búzios, para simbolizar a prosperidade. Então, assim como a personagem de baixo é toda coberta com búzios, a gente tem uma relação de um Ori próspero ali presente. Então, simbolizar essa relação entre África e diáspora, né? E esse contato com a ancestralidade enquanto retomada para a prosperidade desse Ori. Então, esse Ori só é próspero se ele sabe qual é o seu próprio destino também. Então, é isso. Ao longo do processo, também experimentei outras formas, né? Eu fiz também uma escultura, não trouxe ela hoje, mas que também representa o Ori. E eu acho assim, acho que meu tempo ainda tem bastante, né? Pode falar. Falando um pouco sobre o processo da residência artística em si, eu acho que uma das coisas que pegou muito pra mim, assim, foi que dificilmente a gente tem oportunidade de desenvolver um trabalho artístico com um tempo para aquele trabalho artístico. Então, produzir uma coisa diante da rotina acaba sendo muito difícil, né? A gente tirar esse tempo para produzir arte. No geral, a gente está produzindo arte enquanto está vivendo, não parando para produzir arte, que acho importante também. Mas para mim foi a minha primeira experiência em que eu pude dedicar um tempo maior para esse processo artístico. E nesse processo artístico entender também o que é o meu processo, né? Me entender enquanto artista nesse percurso. Eu acredito na arte muito enquanto ritual, e todo ritual tem um processo também. Então, desde a escolha das cores,
desde mergulhar os búzios no wajh, tingir cada búzio, costurar cada búzio, escolher as cores que vão ser usadas. Esse processo que para mim na pintura também é muito parecido com um transe, em que você não sabe ainda o que vai acontecer, mas as coisas vão se manifestando visualmente. Para mim a residência trouxe muito disso. Então, inserir detalhes, eu acredito que a gente aprende muito com os iorubás, com os africanos no geral, porque o africano, como a Nayara, que é minha professora, ela diz, o africano é essencialmente artista. Por isso que a criação do mundo, ela é uma obra de arte, a gente é uma obra de arte. Então, inserir esses detalhes, romper um pouco com essa dinâmica de tempo colonial, em que o tempo é materializado numa produção extremamente rápida. Então, romper com esse tempo colonial, inserir o processo enquanto um ritual foi muito importante para mim na construção dessa obra. E é isso. Obrigada. Agora é a Lina. Ficou de nome. Me salve. Então, no início da residência, né, assim, a gente, cada uma desenvolveu uma proposta, né, para ser um trabalho a ser desenvolvido na residência. E a minha proposta era mergulhar em uma pesquisa que eu já tinha com autorretratos, que eu ia sobrepondo esses autorretratos e brincando com contradições dentro dessas fotos. Então a ideia era trazer esse assunto das contradições, né? Contradições diversas, assim, de emoções, sentimentos e situações, com essas sobreposições de autorretratos. Ao longo da residência, eu fiquei muito desorientada, porque eu estava coordenando o projeto, além de artista, eu estava coordenando o projeto, a parte da produção. E aí eu fui entendendo que talvez essa era a minha maior contradição. Era conseguir encaixar as duas coisas. Sobrepor essas duas camadas. Sobrepor essas duas camadas, porque os dois movimentos me pediam um estado de espíritos contraditórios, né? Porque a produção você tem que estar ali em estado de alerta, responsivo, e demandas e questões e burocráticos, e a criação ela pede justamente o contrário, né? Pede esse tempo dilatado, pede esse tempo ritualístico, esse tempo de entrega. E para mim estava muito difícil entender o que eu fazia, o que eu ia fazer para conseguir fazer as duas coisas, porque mesmo nos momentos de criação eu também estava cuidando do espaço onde a gente estava, do que a gente estava comendo, e do tempo, do espaço, se a gente ia dar conta de cumprir com o que precisava. E aí no período da imersão em si, que foi quando a gente foi para o sítio, eu adoeci. No primeiro dia de encontro, eu adoeci, assim, de febre, de ficar de cama, e eu não conseguia fazer nada. Eu não conseguia fazer nem a parte da produção, nem a parte de eu me dedicar ao momento de criação em si. E foi muito doido, assim, foi muito forte, mas ao mesmo tempo acho que foi uma proposta do meu corpo. Foi uma proposta de entender, assim, outras maneiras de lidar com aquilo tudo, porque era muita coisa para mim, né, assim, era vivenciar um processo que a gente vem construindo há muitos anos. E aí foi quando eu consegui entender o processo em si, assim. Porque desde que eu fiz a minha primeira proposta em arte e produção, em 2013, foi uma residência artística na Lapinha da Serra, e a minha proposta era conviver com essas mulheres de lá, que já eram amigas e parceiras de longa data, e a proposta da residência era conviver com essas mulheres, e a partir desses encontros a gente desenvolver nossos trabalhos. E eram mulheres que eram lavadeiras, parteiras, cozinheiras, e a gente passou um período lá nessa proposta, assim, de investigação e de bate-papo. Isso, era encontrar, conversar, e a partir daquilo a gente desenvolvendo os trabalhos.
Nesse momento, a Renata foi me ajudar na produção, na montagem da exposição de encerramento. E aí foi quando ela resolveu me apresentar para a Catarina. E aí ela me apresentou para a Catarina e falou assim, vocês têm muito em comum, eu acho que vai ter muito a ver a gente fazer alguma coisa junto. A Catarina estava em busca de mulheres para fazer um coletivo em artes que pesquisasse gênero. E aí, nesse momento, começa o coletivo Nayá, foi em 2013. E o coletivo Nayá, ele aconteceu de 2013 até 2020. E, para mim, o principal do coletivo Nayá, assim, desde sempre, foram os momentos de troca. Porque a gente encontrava, a gente se reunia semanalmente, quando dava, e nossas reuniões, elas aconteciam de uma maneira muito espontânea, né? Assim, a gente conversava desde a produção artística em si até projetos de vida, maneiras de se manter como artista, até relacionamentos, questões maternidade, feminismo, gênero. Foi quando a gente começou a discutir mesmo questões de gênero, né? Assim, entender esse espaço que a gente estava, sexualidade, eram muitos os assuntos e para mim, assim, o principal do coletivo Nayá eram esses momentos de troca, esses momentos de trazer as suas histórias, de ouvir as histórias das outras e a partir daquilo ir se construindo mesmo, enquanto profissional, enquanto artista, enquanto mulher, enquanto pessoa. E aí, do coletivo, aí acontece Mulheres em Círculo, que foi um mapeamento fotográfico que a gente fez, que a gente ia atrás de coletivos, iniciativas que fortaleciam mulheres na cidade, e a gente passou a estender esse diálogo. A gente queria conhecer outras mulheres, outras realidades, e para mim, mais uma vez, o principal desse projeto era o momento do café com bolo, que era o momento que a gente se reunia em volta da mesa e queria ouvir as histórias daquelas mulheres, qual era o trabalho que elas realizavam, o que elas faziam, quais eram as dificuldades, o que elas traziam de potente. Então, foi uma maneira de ampliar o nosso diálogo, né? A gente mapeou 55 iniciativas na cidade, então a gente conheceu muitos trabalhos, muitas mulheres de situações muito diferentes, assim, desde mulheres da construção civil, até mulheres faxineiras, mulheres artistas. E aí, na pandemia, a gente acaba voltando para o estudo de arte em si, e foi quando deu vontade de aprofundar nesse diálogo assim, com outras mulheres artistas, outras mulheres fotógrafas, quando surge Poéticas do Encontro, que a Mara até participou com a gente. E aí começou esse diálogo mais profundo dentro do espaço da arte, do espaço criativo. E aí o Mútua surge a partir do Poéticas do Encontro. Então, no fim das contas, eu fui entendendo esse fio condutor e fui entendendo que, para mim, o mais valioso do Mútua também eram esses momentos de diálogo. Que talvez eu nem precisasse ficar pirando tanto na minha parte criativa, porque ela já estava acontecendo. Porque, para mim, esses momentos que a gente, na residência, tinha dia que a gente sentava em volta da mesa 5 horas da tarde e ficava até 3 horas da manhã conversando. Então, assim, isso para mim que era o mais importante. Então, eu, como artista ou como produtora, ou seja lá para onde eu estou indo com essa história toda, criar esses momentos de diálogo, de dilatação de tempo, que é a gente sentar ali sem pressa, né, para falar sobre assuntos variados e cada uma trazer suas histórias e cada uma trazer seus movimentos. Eu entendi que para mim era isso que eu estava fazendo. Era isso que eu estava fazendo e deu uma relaxada a respeito da criação em si, porque eu entendi que fazia muito sentido para mim. Se fosse só isso que estava acontecendo, já estava bem legal. Mas ainda assim, você fez várias duplas de você. E aí é isso, a Catarina até trouxe isso também. Eu acho curioso que você se duplica e se olha, né? Você se coloca diante dessa outra você. Isso.
A operação é muito interessante nesse sentido. Ela ainda veio, eu acho que ela ainda fez sentido pra mim nesse lugar também, assim, de ser encontros mesmo, assim, né? Assim, de várias esferas de mim, ou de várias situações e de várias. Porque é isso, né? Essa dualidade que eu estava vivendo ali de produção e criação, para mim, no fim das contas, foi o que fez sentido. Porque através da criação, a minha proposta da produção é criar esses momentos de criação e divagação conjunta, sabe? Que esses momentos aconteçam e eles. Acho que é isso. Conseguiu chegar no tempo. Deu? Muito saltado. Aí sabe. Porque, gente, a Antônia, ela fala, né? E aí, no caso, não fala. Aí, ela, na hora que a gente estava definindo o tempo, a Antônia tá assim, não, mas 12 minutos é muito pouco. E a Alina, não, 12 minutos é tempo demais. Aí a Antônia queria comprar uns A gente minutos. não tava doando. Não, ela negociando, Vou fazer uma barganha. A Alina tava assim, eu vou te ceder uns minutos e tal. E aí, no fim das contas, as duas conseguiram. Agora sou eu. Né? Vai. Então, eu fiquei pensando muito sobre o que eu falava aqui hoje. E acho que é a primeira vez que eu fui tomada por um lugar de não ter muitas palavras, sabe? Assim, para falar sobre o meu processo. A história da residência para mim foi muito importante, né? Assim, ter esse momento que a Aziza trouxe de criar um espaço de tempo no meio do cotidiano, que para mim também é algo muito complicado. E principalmente nesse momento de imersão, né? Assim, então a coisa da residência, residir, ficou assim uma coisa muito latente, né? Assim, até escrevi aqui um pouquinho sobre isso, acho que eu prefiro ler. Eu residir, né? Vamos assim. Residir. Morar, estar estabelecido. Residir no processo, em convívio com outros. A experiência exige preparo, um descanso da realidade cotidiana a fim de se estabelecer em outro espaço de atenção. Recolho imagens de uma tia morta, reportagens de uma escolha trágica, objetos de memória familiar. Reúno e organizo materiais de arte, possibilidades disponíveis à presença da criação. Residir, ter seu lugar. Residir na criação, estabelecer espaço de mergulho, tendo vizinhança. Os processos dialogam, se encontram, se afastam, se ajudam, se atrapalham. Estar entre mulheres criando em uma dinâmica cotidiana de preparar o alimento, comer com companhia, manter os próprios rituais de higiene e sono. Estabelecer momentos de falar sobre as pesquisas, compartilhar intimidades, aquietar-se. Descobrir seu funcionamento individual, seu tempo e modo de criar em meio a outros tantos. Residir. Ter seu fundamento. Residir na história. Buscar narrativas, inventar memórias. Redesenhar imagens consolidadas no pensamento como as estátuas de mármore. Repetir gestos. Ritualizar fazeres cotidianos, performar. Observar registros, escutar com o corpo inteiro as pistas que o vazio dá. Abrir caminhos para assentar meu corpo fêmea no vermelho intenso e vivo que faz apelo à vida. Desnudar. Criar espaço para inventividade. Restabelecer o chão. Ao caminhar, reescrevo história.
Então, para mim, ficou mais fácil falar da residência do que do trabalho, né? Porque acho que o trabalho, ele é uma inauguração, na verdade, né? Eu falo desde o início que eu começo a fazer arte, eu estou falando, de certa forma, da experiência de gênero e da violência, esse corpo atravessado pela violência. E tem muitas memórias, né? Memórias e histórias, inclusive familiares, mas que nesse momento elas ganham uma força e um desejo de encontrar com essa ancestralidade. Então, eu levo para a residência a história de uma tia, né, que foi assassinada pelo marido, e convivo, além das mulheres todas, com a história dela, né? Então, com imagens que eu levei, com reportagens que eu levei do caso e das memórias. Então, eu trabalho nessa imersão com esse material, né? Com essa toalha, que também era dela, e fico muito nesse lugar também que às vezes atrás de ver o que o trabalho, o que surge, né? O que o trabalho apresenta. Então eu fiz diversos registros, performances, com um ato cotidiano, que foi de me lavar, né? De dar banho, tomar banho e me arrumar o cabelo, me arrumar. E as meninas que fizeram isso. Então, assim, um dia a Sara lavou meu cabelo, no outro dia a Renata me deu banho, todas elas me arrumaram, pentearam meu cabelo, cotidianamente, a cada dia uma pessoa, né? Eu vivi a experiência até que depois eu mesma fiz isso comigo, né? Eu mesma me dei banho, eu mesma me arrumei. E aí eu fiz esses registros. Durante a primeira performance, que foi quando Sara lavou meu cabelo, Antônia também trouxe um canto, tocou brimbal, enfim. Depois ela também participa dessa parte de pentear, de arrumar e de entregar. O vermelho ele vai aparecendo no trabalho de uma forma natural, sem muito planejar, sabe? Ele aparece nas flores que a Antônia traz numa performance, depois a Renata traz quando ela vai fazer também. Ela não sabia que a Antônia tinha usado, ela pega também outra flor, mas também vermelho. Então esse vermelho ele vai caminhando pelo trabalho. E essa toalha também, né? Assim, ela vai ganhando lugares distintos, né? O chão, depois a cadeira, depois a porta do armário. Ela vai ali ficando também nesse espaço de convivência. Por fim, acho que foi a última, esse vermelho aparece no fio, na costura. E que me remeteu um pouco a essa ideia de espelho, de encontro. Então, e que foi muito divertido, na verdade, porque a primeira performance foi muito tensa. A Sara me lavou com uma água vermelha, então e tinha todo um peso da história, que eu estava ali trabalhando com ela. Então foi uma tensão, gerou inclusive um silêncio na casa. Depois da performance ninguém conseguia muito retomar, né? Assim, ficou todo mundo, cada um no seu canto e tal. E aí a cada vez que repetia esse gesto, essa energia ia mudando um pouco, sabe? Assim, a sensação ia mudando. E aí na última performance a gente não conseguia fazer porque a gente só ria. A gente ficava, toda vez a gente olhava uma para a cara da outra, a gente caía numa gargalhada e não conseguia terminar. Foi essa aqui. Foi essa aí. Então, que era a ideia de costurar uma linha e de passar o batom uma na outra, né? Então teve uma coisa também, acho que tinha esse espaço familiar rural, né? Assim, tinha uma convivência entre mulheres que também trazia um pouco da experiência do viver, né, em conjunto.
Então eu acho que essas relações também foram sendo estabelecidas. Por vezes eu me sentia nesse toque um pouco cuidada como uma filha, uma mãe cuidando de uma filha, às vezes eu me sentia num lugar de paralisia, mesmo de dependência. E eu acho que em outros momentos em parcerias de irmandade, então acho que isso foi também vivenciando de maneiras distintas, né? Então eu sinto que não tem um caminho, não tem um trabalho fechado, sabe? Eu sinto que foi uma abertura mesmo de processo e que teve continuidade quando a gente volta, né? Que chega em casa e isso vai sendo construído, né? Continua sendo construído. Então ele é um caminho, uma abertura, eu acho, para uma continuidade de experimentos e investigações. Então esse ponto do residir, né, do trocar, do vivenciar, ele foi muito significante para a própria construção do trabalho, da experiência, da performance, assim, das performances. Meu caso, né? E falar que eu senti também, assim, que enquanto residentes, né, assim, o trabalho da Catarina, ele preencheu a residência, sabe? Porque ela tinha essa coisa dos horários, e a gente, desde o dia que a gente chegou lá no sítio, até o dia que a gente foi embora, teve momentos demarcados que era agora é a hora do processo da Catarina, agora é a hora do processo da Catarina. Eu sinto que ele foi também uma certa costura, assim, para os nossos trabalhos. Ele gerou uma cadência, assim, de agora é a hora desse cuidado, né? Quem que vai? Vamos parar para fazer esse momento. Quem vai registrar, sabe? Quem vai cuidar? O que a gente vai fazer, né? E foi uma coisa muito intuitiva, mas ao mesmo tempo acho que trouxe esse trabalho coletivo, né? Assim, de unir todos nós em prol de fazer isso acontecer. Isso aconteceu com quase todos os trabalhos, né? A gente se apoiando e construindo juntas, assim. Se atrapalhando também. Se atrapalhando. O pessoal da tintura do índio. Rolaram vários trânsitos mesmo, né? De apoio, de conjunção. Todo mundo foi te ver. Pois é. Atmosférico também, você ficou atmosférico. Pode continuar, agora é você, né? Eu sou eu, né? Então vamos lá, gente. Eu vou começar com uma proposta. É uma proposta vivencial de alguns minutinhos, mas pra gente entrar um pouco pra dentro, assim. E aí eu vou convidar todos vocês a fecharem os olhos por alguns instantes. Respirar fundo. E vamos fazer uma jornada. Respire profundamente. Vou te fazer um convite. Acessar lembranças. Daquelas de perdas que deixam saudades. Das dores que você foge de sentir. Respire. Agora se atente ao seu corpo. Quais sensações esta lembrança te provoca? É um aperto no peito, um incômodo, uma tensão? Onde? É uma respiração ofegante, uma respiração mais lenta? São águas nos olhos? Respira. Se atente às sensações. Deixa a mente de lado por uns instantes. Não deixa ela tomar conta. Ela tem o seu tempo. Quantas vezes você se permite que o seu corpo seja o seu guia, que ele se manifeste. Sinta. Respire e sinta.
O luto é sobre o rito de passagem que se atravessa para deixar ir. Morte e vida coexistem, caminham lado a lado. Passado, presente e futuro coexistem. Por isso, como a criança, a adulta, o adulto e o ancião ou anciã que você é, se acolha em um gesto. Qual é esse gesto? Faça. Respira. Volte à sua vida. Abra os olhos e celebre em sua honra e na honra de que se foi. Do que se foi. Tudo bem? Então, eu quis começar por aí porque o meu trabalho foi sobre isso. Eu vivi recentemente, em fevereiro, a passagem da minha avó. E na verdade, eu me dei conta, no momento da passagem dela, que ela teve um processo de morte lenta de 20 anos. De um adoecimento que fui me dando conta que ele enrijeceu a família como um todo. Porque se acompanhar uma pessoa adoecida durante 20 anos, faz com que a gente vá se blindando de sentir. A gente vai, de alguma forma, criando essas coraças para dizer, tá tudo bem, a gente vai resolver, tá tudo certo, vamos que vamos, né? E num determinado momento, quando esse momento acontece, assim, eu falo, gente, eu quero sentir o que foi isso, né? Eu quero realmente me colocar nesse lugar. E aí, eu assumo esse lugar de trazer o meu corpo para as sensações. Como uma criança que às vezes só quer sentir, não sabe nem o que está sentindo, mas está chorando, está rindo, está gritando, está tossindo, está dormindo, tudo ao mesmo tempo, a gente como adulto fica racionalizando demais os processos, né? E aí eu fui para um processo vivencial mesmo, assim, né? Que assim como as meninas, eu falei, eu vou deixar minha intuição me guiar, não sei como vai ser esse processo, mas eu vou me permitir vivê-lo. E começou lá na residência, né? Assim, num momento de imersão. Num primeiro momento de uma lembrança no estado terminal da minha avó, teve um momento que fui passar um creme na pele dela e uma parte da pele dela saiu na minha mão. E o primeiro pensamento foi, minha avó está desmanchando literalmente nas minhas mãos. E eu fiquei com essa imagem da pele na minha mão, assim, né? E falei, gente, e aí eu quis tentar reproduzir essa pele e me colocar no estado que a minha avó viveu, que foi o estado de perdendo os movimentos aos poucos, ao longo da vida, né? Ela perdeu, ela foi sofrendo derrames e ela perdeu primeiro um lado, depois ela perdeu a capacidade de caminhar, depois ela perdeu a capacidade cognitiva. E eu me coloquei nesse lugar de passar uma matéria no meu corpo e ficar sentada 2 horas, quer dizer, o tempo que fosse, eu falei, vou ficar em imersão e deixar meu corpo emergir o que precisar emergir nesse processo de lembranças mesmo desses 20 anos de experiência, assim. E aí, onde eu vou fazer isso, como é que vai ser? E aí eu achei um bambuzal nesse lugar que a gente estava, que é um bambuzal que era um bambuzal quase morto, assim, todo bem escuro, assim, seco atrás, e na frente um bambuzal nascendo, verde. E eu falei, aqui, vou sentar aqui entre vida e morte. E sentei ali, e são essas fotos que estão aqui atrás, assim, né? Foi um processo que se deu durante 2 horas. As meninas ficaram me brincando comigo que eu virei um verdadeiro pão de queijo, porque eu resolvi trazer elementos que tinham a ver com a minha avó, que era super quitandeira, assim, aí usei o polvilho, né? E fui tentar achar essa matéria através do polvilho, então é uma mistura mesmo de polvilho com água. Que a ideia é que ela enrijecesse meu corpo, fosse tirando meus movimentos, mas tinha chovido, como as meninas falaram, estava úmido, a coisa não ia secar. E eu falei, beleza, vou
deixar que o meu corpo tome essas formas, e isso foi acontecendo, assim, sabe? E aí o processo foi se dando durante 2 horas. Logo em seguida eu descobri esse livro, né, que é da Leda Maria Martins, que é Performance do Tempo Espiralar, que é incrível e fala muito sobre esse gesto, né, assim, o gesto como lugar de cura também, a arte como lugar de cura, o lugar da gente entender os traumas, entender através do corpo também, através de trazer para esse lugar da expressão, né? E aí eu fui entender o que eu estava fazendo. E beleza, vivi isso aí, né? A gente foi embora no dia seguinte. Falei, meu Deus, o que foi que eu fiz? Fiquei 2 horas ali. O que foi tudo isso? Tinha esses tabuleiros ali de cobre. E aí também minha avó, o que eu falei, ela fazia muito doce. Eu tenho muita lembrança da minha avó fazendo doce no tabuleiro. No tabuleiro não, no tacho de cobre. E tabuleiro também, né? Ela fazia outros doces, mas no tacho de cobre. E eu fiquei com essa coisa do tacho, né, assim. E aí, num outro momento, eu vou assistir o vídeo depois de uns dias e eu olho e falo, gente, pra quem tá vendo isso externamente, parece um corpo parado, 2 horas ali parado, e dentro de mim tava um fervo de emoções, de pensamentos, de tudo ao mesmo tempo, assim, de lembranças. E eu só conseguia ver a imagem das águas, assim, são as águas que se movem dentro da gente, né? As águas em suas muitas possibilidades, que são essas águas de mar, as águas de rio, essas águas de sangue, são as águas aqui, né? E aí eu fui um dia quase dormindo, me veio uma imagem de uma rosa branca no meu peito, e eu falo, vou comprar uma rosa branca e fazer esse momento ali de estar ali, eu com essa rosa branca respirando. E aí surgiu esse segundo momento, né, que é esse vídeo. E aí, intuitivamente, eu pensei, não sei porquê, eu falei, vou comprar 3 rosas. E na hora que eu parei para fazer esse movimento, que eu fiquei também ali quase 1 hora, assim, nesse processo, sozinha, também no silêncio, foi me vindo lembranças de outros lutos. O luto da minha tia-avó não, quase tia-avó, eu considero ela tia-avó, mas é tia, eu tô olhando para essas duas, que é a minha mãe e minha tia. E a irmã delas, né, assim, que faleceu ano passado, a tia mais velha, e minha outra avó. Então, que esse processo de lutos, eles têm acontecido na minha vida nos últimos 2 anos com uma presença grande, e acho que foi quando eu pude parar para me permitir sentir tudo isso, né? E agradecer também, e já estar num momento mais ali de paz com isso, assim. E ainda assim eu falei, gente, ainda tá faltando alguma coisa, tem um negócio que eu não sei o que é, mas eu preciso fazer mais alguma coisa. E aí me vem a lembrança que a minha avó, a última coisa que ela me falou, quando ela ainda tinha essa capacidade de falar, foi no telefone. Ela falou, minha filha, quando você vai vir? Minha filha não, ela falava, Renata, quando você vai vir pra gente fazer doce de leite? Porque eu tinha feito doce de leite com ela 2 anos antes, e logo depois eu fui morar em outros lugares, não a vi mais. Eu falei, vó, não sei quando eu vou. E foi a última coisa que eu consegui falar com a minha avó, verbalizando, né, conversando. E aí eu falei, é o doce de leite que eu tenho que fazer. E aí vou fazer o doce de leite, fiz domingo agora e trouxe para vocês, que tá ali na mesa. Para quem quiser comer, assim, que esse momento também foram isso, 5 horas num fogão a lenha, no tacho, ele mexendo esse doce de leite, cantando, trazendo cantos que são cantos de rezo, assim, que tem a ver com as nossas crenças, com as crenças da minha avó. E a fé que ela me transmitiu também. E que eu sinto que já é essa etapa, que o luto a gente pode ver muitas etapas, né? Mas é a parte da nutrição, de como a gente se acolhe, assim, através também das memórias afetivas, né? E aí é isso, eu vim partilhar com vocês também um pouco desse adoçar, do fim das contas, do processo. E é um pouco isso, eu sinto que eu desejo continuar nessa pesquisa. Eu acho que ela parte de uma dessa experiência que é com a minha avó, mas eu sinto que cada vez mais ela tem ido para um lugar que até às vezes eu trouxe esse nome, que é a anatomia do luto, assim, que é trazer para essa profundidade desse convite mesmo, sabe, para a gente se permitir sentir, não só luto, mas sentir, né, que é uma coisa que a correria da vida às vezes a gente só vai, né? Só vai até que o corpo te joga numa cama e te faz sentir o que você precisa sentir, né? Então,
É um pouco sobre isso, gente. Pode pegar, gente. Pode pegar. Chega pra mim, distribui. Pegar na mesa, né? Na mesa. É, na mesa. Que tá na mão. Eu quero. Quer que põe a mesa aqui? Acho que todo mundo que quiser um doce vai pegar, tá ótimo. Muito bom. Ele já pode levar pra casa? É, mas... Vai sobrar, viu? Podemos levar. 10 litros de doce. Nossa, incrível. Você combinou? Não ficou muito enjoativo. Não, ela fez uma proporção de leite muito grande. Tá. Mais alguém quer? Muito braço naquele tacho. Né? 5 horas, gente. Teve uma hora que o negócio não começava a ferver. Eu falei, meu Deus, eu vou virar a noite fazendo isso aqui. Eu falei, o que eu vou inventar? Mas esse tipo de coisa é para além do tempo, né? Delícia. O Arrasou. aprendizado foi bom, pagou. Hã? O aprendizado da avó valeu. Uma delícia. Foi nos fragmentos de lembrança, né? Deu certo assim, na sorte. Arrasou. Vamos sair do doce. Ficou muito bom. Eu fiquei pensando que acho que eu queria falar mais também dos acontecimentos, assim, dessa experiência, do que de uma questão mais conceitual, de trabalho, assim, até porque também o projeto que eu propus, primeiro, ele se ramificou muito, assim, chegou em muitos outros lugares, inclusive lugares de desorientação, depois de reorientação e não pensar mais em orientação. Mas assim, acho que né, a experiência de residir, de se colocar nesse movimento de convivência com a pesquisa, com o trabalho, com as pessoas, assim, né, as vizinhanças, eu estava por isso repetindo, né? Acho que isso que me interessa muito, assim, né? Para mim é talvez das experiências de prática artística que mais me entusiasmam, assim, porque eu acho que tem sempre muita força, assim, tem sempre muita... E tem uma coisa que me aconteceu muito aqui que me interessa, que são os desvios. Então, meu projeto primeiro, na verdade, minha pesquisa está, né, sempre circulando em torno dessa matéria, que é o barro, mas acho que o barro é uma matéria fundante, mas que depois ela, né, vai chamando outras materialidades a cada projeto, assim, tem outras materialidades que participam. Nesse, em especial, tiveram muitos chamamentos, assim, muitas materialidades que foram chamadas. Nesses acontecimentos, assim, que também estou entendendo como desvio, mas desvio por brotamento, assim, né? Tem um cerne que, depois de um tempo, precisei de um tempo para entender, mas faz sempre voltar para esse lugar fundante mesmo. Então, a coisa da matéria, né? Essa pesquisa com o barro, estudando, experimentando ela, é uma matéria que me instiga muito, me questiona muito, assim, se apresenta muito para mim pela natureza dela, assim, né? À medida em que ela vai se relacionando com diversos elementos, ela se comporta de maneiras muito diferentes. Então eu propus fazer isso, essa ação de tecer com essas agulhas feitas de barro cru, que é um estado da matéria que ela tem grande rigidez, mas pouca resistência. Então ela se assemelha a uma agulha de metal, como geralmente é, as agulhas que a gente, né, como geralmente são as agulhas que a gente usa para tecer, mas ela não resiste, né, ela se quebra.
Então, a ideia de pensar a linhagem tinha a ver com buscar essa materialidade do fio de algodão e pensar as tecituras, e o fio que liga, mas ao mesmo tempo a partir desse procedimento com um objeto que é inoperante. Parcialmente inoperante, né? Ele opera, mas ele opera da maneira dele, assim. Então pensar essa coisa que liga, mas que também a partir da quebra, da ruptura, que acho que são coisas que estão orbitando ali, né, no universo, que compõe um campo comum. Mas enfim, aí os desvios foram acontecendo, assim, acho que logo no primeiro ou segundo encontro surgiu o primeiro desvio, que foi quando chegou essa matéria cabelo. E aí, enfim, né, as camadas, os outros acontecimentos que vão chegando e que vão gerando outras camadas, né, e aí depois tinha essa história da Catarina, da gente realizar as ações com ela, e aí eu fiquei interessada por isso também, lavar o cabelo dela. Foi até a partir da Catarina mesmo que surgiu essa história de cabelo, né. Você já não colecionava? Não, justamente, mas eu não tinha trazido para o projeto, né? Porque aí nessa conversa a gente começou a falar, né, disso. A primeira palavra que veio, na verdade, foi herança, né? E aí, enfim, aí a parte talvez mais conceitual, ela falava disso, né? A linhagem, pensando nas ancestralidades, na hereditariedade. Aí da minha história biográfica tinha essa história faltante, né, de uma avó que eu não conheci, mas que tem pouquíssimas informações sobre ela, e eu não conhecia, a única pessoa que eu conhecia, que conhecia minha avó era meu pai, mas mesmo assim, quando ela morreu, ele era muito jovem, então não tem uma imagem dela, nunca vi uma fotografia, então tinha essa coisa, assim, né, essa ausência. Mas ao mesmo tempo também eu ouvia, das poucas coisas que eu ouvi sobre ela, é que eu era parecida com ela, parecida especialmente pelo cabelo. Eu, aparentemente herdei o cabelo dela. Então essa coisa da herança e do cabelo, né, já me pegou ali naquele primeiro momento, e aí eu me lembrei disso, que eu tinha esse pote de cabelo, que eu fui coletando, porque eu sou uma coletora. Mais do que uma colecionadora, eu sou uma coletora. E aí eu tinha esse cabelo que eu estava guardando, não sabia porquê, mas aí fez todo sentido para mim trazer ele junto do processo, assim, trazer ele como materialidade. Eu acho que para mim isso importa muito, porque eu trabalho sempre a partir da matéria, antes de pensar, antes de ter algo que compõe algum sentido que a gente possa, né, elaborar em torno disso, a experiência com a matéria, né, ficar tratando a matéria, ofertando a elas circunstâncias diversas, isso sempre é o que me move, assim, né, que vai me movimentando meu trabalho, minha pesquisa, assim. Eu comecei fazendo isso com barro, e aí fui trazendo essas outras materialidades. Hoje tem um campo, um universo de matérias que estão sempre perto, assim, independente do projeto que eu esteja trabalhando, assim. Então, a primeira que veio foi o cabelo. E aí fiquei relacionando essa matéria com o barro. E aí, um segundo desvio que eu acho que teve força também, uma força importante, que foi, aí entrou essa matéria, né, vidro, que é uma matéria que eu nunca tinha trabalhado antes, que é inclusive algo que me interessa agora de trabalhar mais, assim, de seguir na pesquisa com isso, especialmente na relação dele com o barro, mas que chegou a partir de um acontecimento também, assim, né, que é até curioso, assim, que eu ia falar assim, a partir de uma recusa do trabalho. E aí tem dois acontecimentos importantes que surgem de um processo de recusa. Recusa no sentido de
me sentir desorientada, assim, não saber muito para onde ir. Porque eu acho que tem acho que isso sempre me acontece um pouco, assim, tem uma coisa do volume, da repetição, assim, e tem uma estafa. Eu acho que aí, nesse momento de estafa, eu sempre fico um pouco sem saber direito por onde continuar, assim, né? E aí, né, um dia na residência, eu acordei, assim, e aí eu não estava conseguindo... E aí, para ser prática, eu precisava modelar um monte de agulhas, porque no dia elas precisavam secar, e no dia seguinte eu precisava gravar a minha ação e tecer com elas. E aí eu comecei a modelar as agulhas, mas não estava dando certo, não estava conseguindo modelar. Tanto que um monte de rolinho que está ali são rolinhos secos que eram para ser agulhas e não se tornaram. E aí, enfim, então eu entendi que aquilo não ia acontecer mesmo. E aí eu resolvi parar e fui fazer outra coisa. Peguei as linhas e fui tecer mesmo assim com agulhas de metal. E aí, mas no meio disso, assim, veio alguma coisa para eu fazer, eu voltei na mesa onde estava montado meu ateliê e derrubei meu pote de vidro que estava guardado no meu cabelo. E ele quebrou e espalhou no chão um monte de caco de vidro e um monte de cabelo. E aí era o meu cabelo guardado de 2 anos, coletado de 2 anos, e agora estava ali, e aí eu ainda nem sabia direito o que eu ia fazer com ele, mas ele estava todo esparramado no chão. E aí eu falei, como que eu vou separar vidro de cabelo? Caco de vidro de caco de resto de cabelo, assim. Aí eu peguei a maior parte, né, o volume que era mais fácil de separar. E aí o gesto de coleta fez sentido, assim, né? E aí eu coletei com placas de barro, eu coletei o que estava no chão. Só que aí junto disso eu comecei a coletar também, junto disso eu acabei coletando tudo que estava no chão. O que eu consegui coletar com a placa de barro eu coletei, aí tem ali vestígios. A Antônia era minha vizinha de ateliê, então tem umas miçangas dela lá, uns cabelos, também. Mas o gesto da coleta, assim, ele ganhou força nesse momento, né? E aí, mas ainda sobrou um restinho no chão, né? O barro não deu conta de pegar tudo. Aí eu peguei uma vassoura e juntei tudo e botei tudo num paninho que tá ali também. Que é a coleta de chão do dia 28 de abril. Mas assim, eu fico pensando nessas histórias porque, claro que eu acho que isso ganha outra força quando a gente está trabalhando coletivamente, em processo de residência que tem a ver com o convívio e com as vizinhanças. Mas esse é um modo de operar meu, eu acho. Ficar guardando, eu tenho coisas guardadas, barro cru guardado de, 6 anos atrás. Os primeiros trabalhos que eu comecei a fazer, assim. Na verdade, a pesquisa começou assim, né? Estava estudando e aí, mais do que fazer o que eu tinha de fazer na aula, eu ficava coletando as coisas, os pedacinhos, as lamas que estavam no torno, né? Então, assim, o que era arremessado do torno, eu fotografava, minhas peças, elas estragavam todas, porque eu deixava elas lá, passava, secava. E aí me interessava isso, né? As peças estragadas também, assim. Eu ficava mais feliz com elas do que com as boas. Então tem isso, né? Essa fratura, essa inoperação, essa impossibilidade, assim, tem uma certa... uma espécie de... uma ternura radical, uma radical ternura, não sei muito bem qual seria a ordem desse adjetivo, mas enfim, né? Porque tem uma radicalidade, assim, mas é uma radicalidade eterna, eu acho. E aí, enfim, mas aí ainda teve mais momento de desorientação. Isso foi durante a residência, só que depois, quando a gente voltou,
eu segui nisso, assim, na coisa da coleta, tinha toda essa coleção, essa coisa de inventariar, né, espécie de arqueologia também. Mas eu não estava entendendo muito bem também qual que era o fio que ligava isso ao projeto inicial, assim. Mas mesmo assim, veio um outro desvio que era que eu estava de novo ali nesse momento de recusa, que eu não estava conseguindo trabalhar, racionalmente pelo menos. E aí eu fui trabalhar, achei que eu precisava, até teve isso curioso, né? A gente foi para um ateliê, geralmente eu levava linhas e agulhas e ficava tecendo nos nossos encontros de ateliê. E aí nesse dia eu levei material de desenho, sabe? Mas eu não desenhei, mas eu achava que tinha que desenhar, tanto que eu levei material de desenho. E aí eu fui embora achando que eu tinha que desenhar e eu continuei não desenhando, porque eu achava que não tinha tempo para desenhar, porque eu precisava resolver outras questões. E aí não aconteceu nada, eu nem desenhei, nem resolvi nada, até que eu falei assim, então tá, então eu vou obedecer. Vamos desenhar. Vamos desenhar. E aí foi quando eu parti para aquarela, que eu falei assim, mas o que tem a ver aquarela com esse negócio aqui? Mas acho que talvez essa coisa da fluidez da matéria também, assim, né? Essa frase ter a ver é interessante, mas o que tem a ver? É uma boa pergunta. Porque eu não estou vendo. O que tem a ver? Qual é o mistério? Que eu acho que é isso, assim. E aí, na verdade, fui fazer as aquarelas, assim, tipo a coisa do desenho. Eu nem me considero uma pessoa desenhista. Não é uma mídia minha, assim, né? Tipo, um lugar de trabalho. Assim, né? Mas não é o principal. Mas aí eu acabei fazendo isso, fui na aquarela direto no papel, não tinha projeto, não tinha nada. E aí, muito rápido, o trabalho se fez e ele fez toda uma conexão com toda essa sorte de material que eu tinha coletada, armazenada, inventariada, embrulhada. E né, ainda trouxe essa história também da coisa da imagem. E é curioso, porque é um trabalho também meio figurativo, eu não trabalho muito com coisas figurativas, assim, não, né, como ponto de partida. Mas aí tinha isso também, essa coisa da ausência do rosto, né, que foi remetendo também à história da avó, e aí fui ver, vão acontecendo essas coisas, assim, né, tipo, de repente eu descubro que eu tenho lá me lembro que eu tenho um pote de cabelo guardado, aí eu não sou uma desenhista, mas eu tenho também uma série de desenhos, que são uns 15 desenhos de figura humana, e nenhum tem rosto, né? Então não tem algo que se repete assim, e mais do que se repete, se apresenta repetidamente, assim. Então acho que a leitura que eu faço desse caminho a Ju escreveu um negócio aqui que eu gostei dele, que ele falar, que é preciso dar encanto ao desencontro, que eu acho que né, eu fico fazendo isso, assim, né? Eu estudei fracasso, né, por 2 anos. E aí, enfim, esses desencontros, né, esses desvios, que às vezes são palavras que parecem algo não muito efetivo, não muito... Enfim, mas que dão outros caminhos e que vão se repetindo para mim, assim, e eles dão corpo para o trabalho, assim. Eu acho, por exemplo, que o trabalho com as agulhas, ele ficou latente ainda, ainda tem um monte de questão técnica para resolver, mas ele ganhou mais corpo, assim, com esse volume, assim. Acho que o volume, repetição, são palavras importantes, assim, né? As operações, pequenas operações, assim. Então acho que essa coisa do desvio foi talvez o que me marcou mais, assim, né? Como que o trabalho ganhou muitas outras possibilidades, assim, né? O primeiro gesto ganhou muitas outras possibilidades e não sei, eu sinto que dali, tipo assim, eu tenho mais um tanto de outros projetos, assim, sabe? Comecei a fazer os objetos, né? Tipo,
Outros objetos, não deu meu tempo? É isso. Os objetos. Fala só do pente do barro. Do pente de barro? Do pente do barro, da chama, que tem toda essa relação. É uma coisa meio interessante mesmo, né? Porque é um inconsciente do conjunto ali, parece que ele vai se resolvendo ali, né? Eu acho que é isso, assim. Por isso que eu acho que é importante ter essa atitude de recusa mesmo, assim, né? Porque tem um lugar inconsciente mesmo, assim, que ele vai se apresentando, né? Acho que a coisa dos pentes, na verdade, assim, acho que primeiro tem essa história, né? O cabelo e o pente são coisas que parecem estar perto, sempre. Mas tudo indica assim. Mas eu trabalho com a inoperância, então não é isso que eu vou fazer primeiro, né? Mas enfim, naquelas fotografias ali, que é essa ação de pentear o cabelo, é muito mais antiga, eu não fiz ela agora, né? Só tudo porque eu achei que compõe. Isso acontece muito, assim, de trazer coisas que são de outros tempos e que vão criando ligações com algo que está acontecendo Mas agora. é esse o espiral, né? É totalmente espiral, é muito cíclico, assim, né? Uma coisa vira a outra. E, assim, um gesto, ele faz vários outros gestos, assim, né? Muito ramificado, assim. Mas aí, na verdade, assim, eu só fui me dar conta disso depois, porque o lance do pente era que eu precisava de um pente para poder fazer o tiar, né? Eu fiz o tiar e aí precisava do pente para ajustar as linhas, assim. E aí eu estava procurando um pente que é um pente de madeira, mas aí eu não achei, mas eu achei esse pente que é igual aos pentes que meu pai usava. Inclusive o pente que está ali na fotografia era o pente do meu pai, que foi o que eu usei, o pente que eu peguei dele e guardei, eu usei ele na ação. E aí eu achei eu nem sabia que vendia isso, assim, E aí eu achei esses pentes e aí eu comecei a trabalhar com eles, assim, para além da coisa do ajuste das linhas do tiara, assim. E aí comecei a experimentar, assim, e é muito na experimentação da matéria mesmo, assim, né? Pensar todas essas materialidades que estão presentes e relacionar elas com outros objetos, com outros elementos, com procedimentos, assim. E, enfim, essa infinidade de coisas vão surgindo. E tem uma coisa da organização também, né? Que acho que isso é uma coisa que pegava todo mundo na residência também, né? Mas como que a mesa dela estava sempre organizada. Vocês estão vendo aqui? Tá ali o tempo inteiro trabalho, ela trabalhando o tempo todo. Assim, eu quero ver quem viu meus stories hoje antes de vir pra cá. Eu vi. Então, estava organizado? Tava. Eu também. Tava numa categoria de cor aquilo ali. Mas eu só trabalho com uma cor, paleta. Não é macrológica, não. Não, gente, tava uma bagunça, um monte de coisa pra cima, as plantas fora do lugar. Bagunça tava muito organizada. Só que aí depois ficou organizado dentro de uma caixa. Mas é um caos. Mas eu acho que essa organização também lembra essa coisa da, sei lá, arqueologia, sabe? Uma coisa meio de né? Organizar o caos, O caos, e de achados, né? Assim, de descobertas. Catalogadas. Acho que isso tem um interesse que é de deslocar as coisas, né? Tipo, tentar pensar como usar isso, tipo, né, de maneiras diferentes e assim, isso também vai, mais do que isso, assim, criar essas relações que muitas vezes são estéticas, mas que geram outras coisas, assim, outros pensamentos, e geram também as vizinhanças, né? Tipo assim, tem uma coisa dessas fronteiras, assim, que são fronteiras também meio fluidas, assim, né? De uma coisa que vai criando um contato próximo ali. Que é um pensamento instalativo, né? Eu acho que é uma coisa que também é parte. De alguma forma já é importância.
da sua mesa e acharia que eu pudesse descartar alguma coisa que tá ali. Tem uma importância para esses objetos. Que se eu tivesse encontrado em cima de uma mesa de qualquer jeito, talvez eu entenderia que aquilo podia ir embora, sabe? Qualquer lugar. E nesse contexto, eu acho que cria importância para as coisas. Tem um negocinho ali que é nem sei dizer o que é, né? Mas como diz, foi a Júlia que achou lá na residência, que é um negócio que tinha linhas, cabelos, que mais que tinha? Tinha 2 tipos de linha, e ele é um negócio, ele é um corpo, assim, ele não se desfaz de carregar um monte de lugar. E é só um tanto de fiapo que tava no canto, assim, que geralmente é uma coisa que a gente varre e põe no lixo mesmo, assim. Mas esteticamente essas coisas me interessam, assim, me chamam. Legal. Todo mundo falou. Você quer falar alguma coisa? Não, já falei muito pra mim hoje. Eu acho que agora é encerramento. Obrigada, gente, pela presença de todo mundo. A gente tem um monte de comida que precisa ser comida. Eu posso. Claro. Eu quero agradecer vocês, porque assim, eu sou menos jovem, vamos dizer assim, né? E assim, a gente viajou em todas as obras, porque a gente é um pouco de tudo isso, né? Vamos costurando, né? Com essa energia do Ori, né? Eu quero agradecer a oportunidade, minha irmã me convidou, claro que eu queria prestigiar minha querida, e foi muito bom, muito obrigada pela oportunidade de estar com vocês e parabenizar a obra de vocês. Na próxima eu quero estar. Não precisa ficar ansiosa demais, não, porque a gente é ansioso, né? Nem ficar com febre no sítio. Não precisa. Não precisa, porque eu sou muito linda. Porque a gente, quando é mais novo, a gente tem essa ansiedade. Depois que eu ficar menos jovem, a gente vai aprendendo, né? Chama sabedoria, né? Embora muitas vezes também somos ansiosos, né? Mas a gente vai aprendendo com o tempo, né? Aí você chegar lá. Eu ainda quero ficar menos ansiosa, eu quero chegar bem mais à frente ainda. Eu gostaria de falar. Posso? Claro. Também gostaria muito de agradecer a cada um de vocês, né, por essa oportunidade de escuta, foi muito gostoso. E, assim, a cada fala dá vontade de falar mais alguma coisa, né? Essa desordem, esse caos aí, assim, quanta coisa brotou, né? Quanta alquimia aconteceu, né? Trazendo essa arte, essa poesia. E só trouxe nutrição, né? Para vocês, enquanto oportunidade de dar uma parada e se sentir, né, encontrar realmente com vocês, com o mestre interior, né, e os atos falhos como caiu ali, olha, aquele tanto de caquinho que vem, dar uma oportunidade para poder, né, transformar, né, mais uma vez. E aí é isso, e a cada história que vocês contaram, né, história mesmo, né, verdadeira, né, que vocês contaram, um ensinamento chegou para mim. Então eu agradeço a cada um, foi muito lindo, que continuem transformando. A vida é uma poesia, uma arte, e não podemos parar de criar. Né? Obrigada. Eu queria agradecer, porque você acolheu a gente na sua casa, ensinou a gente. Então, tá falando de nutrição, nutriu a gente. Foi nosso A gente segundo agradece ateliê. também. Alguns encontros da ateliê foram lá, né? Minha mãe foi super anfitriã, assim, de acolher a gente de todas as formas. Muito generosa. Mas vamos comer agora, né? É apreciar ele, gente.